com a evolução que nós tivemos das eliminatórias até aqui, eu acho que é uma seleção que, se chegar às semifinais, as chances dela ser campeã são bem grandes. Ah, calma aí. É, Vamos é, conversar, se vamos É, conversar. chegar, vamos Vamos com chegar lá. calma. Vamos lá, perdão, tá a vendo, tá gente vendo, tá já, vendo? a O gente Brasil mexe já, comigo, pô. O é, Brasil mexe Vamos. comigo. a gente, Laquete. Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Beleza? Vocês devem estar olhando assim, né? Pô, camiseta de time, o que que tá acontecendo? Pois é, JFF não é só mais JFF Cash, mas agora também é JFF Sport Clube. Isso aí. Nosso primeiro É isso episódio aí, aqui, galera. estamos começando a falar de futebol. A gente falou um pouquinho lá no cast, mas a gente vai fazer algo dedicado aqui. Você sabe, né? Luizucci, Manuca, que estão sempre aí com a gente, gostam pra caramba de futebol, a gente tá sempre acompanhando as rodadas. Então, a ideia aqui é a gente falar de tudo. Rodada de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, aonde os nossos times estiverem, a gente vai tentar falar aí semanalmente sobre o que tá rolando. Algumas coisinhas de mercado, contratação, demissão de técnico, essa coisa toda maluca que a gente adora do futebol brasileiro. Mas eu acho que nada melhor do que a gente começar falando de algo que para o mundo por um tempo, né? Que é Copa do Mundo. Essa coisa maravilhosa chamada Copa do Mundo. Dos maiores Exatamente. acertos da nossa dona FIFA aí, da história. Copa do É, Mundo é uma delícia, né, galera? e vale lembrar que a FIFA mudou, né? Antes eram 32, agora a gente tá com 48. Mais jogos, mais Copa do Exatamente. Mundo pra gente. Exatamente. Cara, essa Copa, eu acho que por conta disso, tá sendo uma das mais legais, assim, que eu já vi na vida, sabe? Tudo bem que eu Sim. não vi muitas Copas, né? Mas acho que a primeira que eu lembro, assim, né, de ter assistido consciente mesmo foi a de 2006. 2002 eu era É, muito pequeno e 98 nem se fala, né? Mas 98 eu era um bebê. Então, de É. 2006 pra frente, eu assisti as Copas e, cara, eu acho que essa tá sendo a mais interessante, assim, de assistir. Eu acho que por conta desse número de seleções, sabe? Muitas surpresas estão rolando, né? Eu tô gostando bastante. Mas, eu acho que quem vai ter mais embasamento aqui é o Marcão, porque o Marcão não perdeu um jogo, rapaziada. Um jogo de Não Copa. olha, perdeu. O cara Era assistiu sempre lá no todos. grupo. Pá, pá. Todos. sacrifiquei muitas horas de sono, algumas horas aí que estão fazendo falta ultimamente, mas assim, valeu a pena. Vi jogos espetaculares, principalmente os jogos da meia-noite ali, rapaz, só coisa boa. Caraca, velho. Meia-noite eu já tô pra lá de Bagdá já. Eu, cara, ia dormir 2 horas da manhã pra levantar 4h30 e vamos trabalhar, mano. É isso aí, vambora. Cê é louco. Você chegou a assistir, Marcão, o grande Suíça e Argélia à meia-noite? Cara, eu tava com os dois, né? Porque Suíça e Argélia foi aquele que foi no mesmo horário junto da Argentina, né? Então eu fiquei com uma telinha da Argentina, uma telinha da Argélia e da Áustria ali jogando. Aí, cara, depois desse jogo a gente pode comentar um pouquinho, mas foi um joguinho ali que eu pensei, vamos combinar de tirar 3-3 aí pra todo mundo passar e É, tá tudo certo, né? é. Tem muito É, disso, né? É, assim, mas isso aí. eu não sei vocês, mas essa Copa do Mundo me surpreendeu. Eu confesso que eu não tava no hype Uhum. até ela começar de fato. Eu, tipo assim, eu tava, pô, Copa do Mundo, legal, talvez eu assista um outro jogo, mas, cara, ela tá muito legal. Como vocês falaram, tipo, eu não sei se é o formato, não sei se é a chegada de um novo tipo de transmissão com a Cazé TV e tal, que tá dando uma dinâmica melhor na transmissão, mas eu tô muito empolgado, cara, em assistir os jogos. Sempre quando eu posso, eu tô lá vendo. E eu acho que é algo que eu não vim acompanhando tanto as últimas duas, pelo menos. Mas Uhum. essa daqui eu tô muito hypado. Você deu um bom ponto aí, Manuca, que eu acho que é a questão do fácil acesso, né, agora aos jogos, Uhum. né? Sim. Um salve aí pra Casa TV, se quiser fazer parceria aí, tamo junto. Chama nós, Mas, Casé. cara, eu tô gostando muito ali da transmissão deles, né? E o fato de você conseguir assistir no celular, assistir no computador, né? Então, cara, você tá ali trabalhando, eu sei que nem toda empresa libera YouTube, né? Sinto muito, mas a minha libera.
Aí, cara, você tá lá trampando, bota uma abinha com o YouTube ali, né? Um videozinho pequenininho do lado, então você meio que consegue ver os jogos, né? Quando era exclusivo ali das mídias tradicionais, né? TV e tal, você não tinha como, né? No trampo, lá no escritório, assistir jogo, né? A não ser Era que bem. tivesse uma TV ligada mesmo. Então, eu acho que tá sendo interessante por isso. A gente tá assistindo todos os jogos, né? Tá Sim. sendo muito legal. E tem muita coisa bacana rolando, né? A Copa do Mundo tem uma aura, assim, diferenciada, né? A gente vê aquela galera toda misturada lá, se zoando, né? Isso é muito louco, né? Tem um É, quesito também Exatamente. que assim, do meu lado, tá? Cara, eu não, assim, colocar as cartas na mesa, eu não consigo sofrer, assim, torcer eu torço, mas eu não consigo sofrer pela seleção brasileira igual eu sofro pelo Palmeiras, entendeu? É não, diferente. você chegou num É, ponto que eu concordo com você. é Eu também sou diferente, assim. cara. Mano, O Palmeiras jogando oitavas na Libertadores, quartas na Libertadores, cara, é uma tensão assim extrema. Agora eu ver o Brasil jogando oitavas, quartas, eu fico mais de boa, sabe? Eu meio que curto o Sim. jogo, assim. Ah, deixa rolar, ver o que acontece. Eu sei que se o Brasil for eliminado, pô, é chato, mas eu não vou sofrer, tá ligado? Pelo menos eu sou assim. Desculpa aí quem é mais fanático aí pela seleção, a galera mais antiga. Eu acho que a galera mais jovem perdeu muito a identidade com a seleção, assim, né? Inclusive, É, parabéns para a seleção brasileira que tá me surpreendendo, tá? Eu achei que nessas últimas rodadas aí, eu achei que os caras iam pior, mas eles até que jogaram bem. Então, parabéns. Quanto mais vocês conseguirem evoluir aí, melhor, porque a gente pega mais folga no trampo. Então, sempre pensando pelo bem maior, né? é, sim. Então eu acho que tem esse quesito, assim, cara. É legal assistir a Copa porque eu não sofro, sabe? Ano Isso. passado teve a Exato. Copa de Clubes. Cara, foi, meu Deus do céu, cara. Tinha jogo ali do Palmeiras que eu achava que eu ia infartar, sério mesmo, não tô nem brincando. Então é diferente, as- diferente. assim, cara, eu sou um pouco mais, tipo, eu equiparo, eu consigo equiparar entre um jogo do Flamengo e um jogo da seleção, Ok. porque eu acho o seguinte, cara, é, o país que a gente vive, vamos dizer assim, é poucas coisas a gente tem que se orgulhar no país que a gente vive, tá? Não tô querendo, tá ligado, divanar não, mas eu me Calma aí, soltando orgulho de calma aí. os caras eu me soltando a Red orgulho de Pill aí. eu me orgulho de Torcedores, poucas calma. coisas, eu me orgulho de poucas coisas em ser brasileiro, tá ligado? Mas, tipo, só de saber que só a gente tem as 5 estrelas, É tipo, verdade. eu não sei se vocês viram o que o Ibra falou da seleção brasileira na Fox, que ele falou, ele elogiou a seleção, então, tipo, eu tinha visto outro vídeo um dia desse, a galera em Bangladesh, no Marrocos, É, comemorando é legal, cara. Isso é legal é, mesmo. então, tipo, eu sofri com a seleção, eu acho que é até uma parada. Quando a seleção tomou o 7-1 da Alemanha, eu não sofri tanto quanto a gente perdeu pra França em 2006. Porque Obrigado. pra, Sim. pra Alemanha, ali eu já tava anestesiado, tipo assim, pô, eu acho que não dá. É, Tipo assim, eu achava, Uhum. eu sou brasileiro, tava torcendo, mas, pô, a Alemanha, aquele meio de campo ali da Alemanha, Kroos, Khedira, Schweinsteiger, eu disse, pô, talvez seja difícil. Agora, cara, aquela Alemanha era embaçada, né? era. É, Agora, aquela era quando, em 2006, quando a gente tomou aquela taca pra pra França, França. que inclusive eu acho que essa França de hoje é a favorita, e a gente vai falar mais na frente, mas a ali foi onde meu mundo caiu, tá ligado, com a seleção. Sim. E porque eu tinha era quase certeza que eu ia ia ligar a TV e ia ver o Brasil dando show, quadrado mágico e tals. E Nossa. e aí de lá pra cá, todas as formações que vieram, não eram aquela formação que eu dizia: "Caramba, essa formação aqui vai dar certo". E eu não sei porque essa seleção inicialmente não estava me agradando, mas quando eu olho para essa seleção hoje, a gente vê que a gente tem nossa dupla de zaga. Por mais que eu não tenha tanta confiança assim neles, é um paradoxo assim, né? Mas Hum, é uma dupla de zaga finalista de Champions. é, Então os dois jogaram final de Champions, o torneio de clubes mais importante do mundo e mais disputado, os dois jogaram um contra o outro. Sim. Então,
Eu não tenho tanta fé na nossa lateral, mas por ser Brasil, a camisa pesa, tá ligado? Então, tipo, E é assim, cara, o Brasil vai avançando, não tem como você não torcer, né, mano? exato. Tipo, na fase de grupos ali também é meio tanto faz pra mim, sabe? Vamos ver o que que acontece aí. Mas, pô, você vai vendo o time avançar, vamos ganhar essa bosta aí, né? É, Vamos, tipo, torcer pra ir passando logo, né? Mas eu, É, é, eu, eu concordo com vocês no sentido, principalmente com o Manuca falando da questão de 2006, é que eu não sei, naquela época, 2006, a seleção ela tinha uma aura, assim, eu falando sim, aura, né? Enfim, mas era um time que se olhava, cara, do gol ao atacante, do titular ao reserva, todo mundo era bom, cara. Não tinha ninguém que você era. falava que era meia boca. E você tinha gente nova surgindo ali, né? Mas enfim, foi uma grande decepção. Eu lembro que a Copa de 2006 para mim foi muito dolorida nesse sentido, porque a gente estava voando com aquele time, a gente estava fazendo é, boas partidas. Ti- Era uma é, última Copa, talvez ali do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, a gente só não cara, sabia, né? no Mas papel, Exato. no eles papel, a jogavam seleção de muito, cara. 2006 eu acho que era a mais embaçada, cara. Tipo Era, Sim. era. assim, no papel, né? Tudo bem que não tava todo mundo no auge ali, mas era só nome assim, cara. Era Era nome de peso, só. cara. Eu acho que nome de peso é pouco, mano. Eram só, assim, Eram qual os que é o nome que tá? Galácticos do Brasil. Celebridades, assim, do futebol, Eram né? os Galácticos do Celebridades Brasil. galácticos. Isso mesmo. Não era só, assim, bons jogadores. Eram os melhores jogadores que tinha em atuação no futebol, cara. Era um bagulho Porque a absurdo, gente assim. tinha um Ronaldo jogando super bem no Real Madrid. A gente tinha um Ronaldinho comendo a bola no Barcelona. É, A gente tinha um Kaká sendo ídolo no Milan. A gente No tinha um Milan. Adriano que era o imperador na Internacional de Milão. A gente cara. tinha um Dida que Robinho. era a muralha do Milan, sabe? Um É meio-campo com quando. Emerson, com Zé Roberto, todo mundo É. jogando Real Madrid, Bayern de Munique, As Juventus. Cara, laterais. Quando os A sabe? gente astros teve se umas. alinham, né? A gente teve. Eu É. acho que o que mais estranha hoje é que os nossos laterais não são. Fazia tempo que eu não vi o Brasil com os melhores laterais do mundo, tá ligado? Tipo, a É. gente começou Cafu, Roberto Carlos, Daniel, foi pra Maicon, Roberto Carlos, aí É. depois era Daniel Alves, Marcelo, e É. agora, tipo, a gente não tem, é o Danilo ali improvisado, que sou flamenguista, te amo, Danilo, chupa Palmeiras, mas voltando, mas Nada. voltando mas não é o cara ideal para aquela lateral, eu acho. Ele é um bom lateral, mas eu acho que tá ligado? Perto do Brasil, do que é o Brasil, é, nós já tivemos laterais com mais destaque. Eu acho Sim. que a falta de um camisa 10, Matheus Cunha tá jogando bem, mas eu acho que ainda falta aquele camisa 10 que a gente tinha tempos atrás, voltando a um Neymar, que o Neymar hoje, né, tipo assim, se fisicamente bem, talvez consiga entregar, mas assim, no auge físico, a gente não tem, tipo um Ronaldinho Gaúcho, É. até mesmo o Rivaldo, né, quando jogou, Sim. mesmo que ele joga ali mais pro ataque, mas era um 10 de função. Então, tipo assim, é uma seleção que, já me adiantando, eu Uhum. tenho com a evolução que nós tivemos das eliminatórias até aqui, eu acho que é uma seleção que, se chegar às semifinais, as chances dela ser campeã são bem grandes. Calma aí. É, Vamos é, conversar, se vamos conversar. chegar. Vamos Vamos com chegar lá. calma. Vamos lá, Perdão, tá Eu, vendo? Tá a gente vendo? já, Tá vendo? a O gente Brasil mexe já, comigo, pô. O é, Brasil mexe vamos. comigo. mas vamos Sim, passando aí sim. pelos grupos aí. Sim, sim, Primeiro sim. de Óbvio, tudo, a né, gente galera? A não. gente tá gravando esse vídeo no dia 4 de julho. Então, começam hoje as oitavas. Já teve o primeiro jogo das oitavas, vai ter o segundo jogo agora, depois da gravação do vídeo aqui. Então, acho que Isso a aí. ideia desse vídeo aqui é a gente fazer uma recapitulação aí no que rolou até agora, né? Dando E do que a ênfase, gente achou? do que a gente tá achando. Se É. vocês curtirem Sim. aí, se o vídeo repercutir bem, aliás, deixa aí um comentário, deixa um like aí, né? Do que vocês acham aí do que a gente tá falando, concorda, se discorda. A ideia é a gente lançar aí um outro aí na semana que vem, recapitulando os jogos das oitavas, das quartas, enfim, até a final, tá? Então bora lá, né, Marcão? Puxa aí a Isso aí, pauta aí. vamos Dali. começar, vamos dizer assim, um resumão. Cara,
Bora. Fase de grupos, grande dia 11 de junho começou ali, né? Abertura. Tivemos 3 aberturas, acho que vale a pena citar, porque a Copa do Mundo está sendo situada tanto no México quanto nos Estados Unidos e no Canadá. Então, são 3 países que tiveram as suas aberturas. Começando no dia 11 com o grupo do México ali, que tinha México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Nós fomos do grupo A, né? Que aí teve a abertura com o México e África do Sul, que eu acho que foi, assim, um dos piores jogos de abertura de Copa do Mundo que eu já vi, né? É interessante pensar isso, mas o México venceu ali tranquilamente por 2-0. E depois tivemos ali uma grande atuação de Wilton Pereira Sampaio. O cara conseguiu expulsar 3 jogadores de uma vez. No primeiro jogo. Mas e aí, o Pior que que vocês foi. acharam desse grupo? Acho que desse grupo não tivemos muitas surpresas, né? Passou o México. Quer dizer, teve uma surpresa assim, a África do Sul passou. Eu achei que a Coreia do Sul passaria, mas no fim não foi nada muito legal. Olha, esse primeiro jogo eu não consegui assistir ele com a atenção que eu queria, né? Foi um dia meio corrido ali, então eu meio que só vi o resultado, assim, por cima e tal. E depois eu fiquei sabendo aí da atuação do Wilton lá representando. Eu fiquei sabendo que foi feio, mas assim, nos detalhes aí eu conto com vocês aí pra explicar melhor. É, assim, ele fez uma partida a nível brasileirão mesmo, assim, de apitar. Não foi tão bom, se perdeu em vários lances, marcava umas faltas que às vezes não, a grande maioria de um nível de Copa do Mundo não se marcaria. Ele se enrolou na hora de fazer uma revisão de VAR, não conseguiu comunicar corretamente em inglês para os jogadores, virou até meme Putz, aí, aquela né? O cena Tipo, foi inglês de feia, Joel né? Santana. Nossa. Ô porra, Marcão, você cara, aquilo levantou um foi. ponto aí, cara, faltas que Hum, normalmente não se marcaria e tal, né? uhum. Depois vale a pena a gente entrar um pouco, dar a nossa opinião um pouco aí sobre a arbitragem geral da Copa aí, porque, cara, parece que Com o VAR não certeza. existe, né? Parece que o VAR não existe mais. E Polêmicas. muitas situações assim questionáveis, hein, cara? No mínimo questionáveis. É, se favorece o Messi, enfim. Depois a gente fala. É, primeiro jogo do Bom, Messi aí já era pra ele ter sido expulso já. esse grupo a gente teve esse primeiro jogo 2-0 tranquilo pro México, e depois mais à noite a gente teve uma Coreia do Sul jogando super bem ali contra a República Tcheca, que foi o que me encheu de alegria. Eu falei, pô, legal, a Coreia vai jogar bem, né? A gente vai ver o Heung-min Son ali jogando muito, o Kang Lee jogando legal, o Jae-Sung, mas não, foi só esse primeiro jogo, depois só ladeira abaixo. Coreia acabou perdendo para o México, se complicou ali também. Eu acho que perdeu na última rodada, deixa eu ter certeza. Perdeu da África do Sul, que culminou na classificação da África do Sul no final desse grupo. E o México passou com 100%, ganhando as 3 partidas. Passou México e África do Sul, né? A República E. Tcheca, nem vou falar muito, porque a República Tcheca é um time que está muito fraco. Ela vem aí de uma mudança muito grande, elenco muito mais velho. O melhor jogador deles hoje é o Patrick Schick, que está lá no Bayer Leverkusen, mas ele não conseguiu performar porque o restante do time não acompanha a qualidade, infelizmente. Mas Aham. fica aí. Coreia do Sul, República Tcheca, eliminados, decepções do grupo. Decepções, mas também eu acho que era meio que o mais óbvio, assim, né? Quem olhasse para esse Sim, grupo aqui colocaria o México como classificado e sim. acho que dos outros três é meio dúvida, mas eu também colocaria a África do Sul como classificado. E Olha só. eu acho que eu colocaria a Coreia passando pelo menos em terceiro. É, Segundo ou terceiro. nesse aqui não passou ninguém em terceiro, né? Não tava entre Não, os a oito Coreia foi bem melhores. mal. Boa. Grupo B. Bora. Grupo B, a gente teve Suíça, Canadá, Bósnia e Catar. Eu acho que, assim, foi um dos grupos mais fáceis e acessíveis possíveis para a Suíça e para o Canadá poderem passar de fato. E aí me É admira verdade. que uma Bósnia passou em terceiro lugar, tá? Hum, Esse grupo depois teve mais uma abertura lá no Canadá, tivemos algumas introduções ali com os jogos do Canadá e tudo mais, foi bem bacana. Só que o jogo de abertura do Canadá contra a Bósnia foi aquele jogo meio. Vou jogar um pouquinho de água no seu chopp, que o Canadá é. estava jogando bem, estava atacando, estava ganhando, poderia ter feito 2-3-0, mas a falta de pontaria, a falta de qualidade na finalização do time canadense foi preocupante nesse jogo. E aí a Bósnia aproveitou depois ali numa jogadinha de escanteio, empatou o jogo, ficou 1-1. O restante do grupo, com Bósnia, com Bósnia não, desculpa, com o Catar e com a Suíça,
A Suíça me decepcionou no primeiro jogo. Eu achei que a Suíça ia meter um 5-0 no Catar, porque a seleção do Catar é muito ruim. A gente Muito já viu ruim. no Catar em 2022. Não É, precisamos nem entrar em muito detalhe. é. Mas Suíça passou aí em eles primeiro, né? empataram 1-1. É. Suíça passou em primeiro, com 7 pontos. Acho, talvez tenha sido o Passou. fator estreia, né? Talvez o fator estreia sempre tem um. É, sim, sim. O próprio Brasil, né? A estreia foi bem aquém, né? Aí depois as sequências dessas partidas, né? Tipo, a segunda rodada a Suíça já fez um 4-1 na Bósnia, o Canadá fez 6-0 no É. Catar. Assim, Cara, eu acho que de uma das 8 a coisas 80, legais, sabe? né? Uma das coisas legais de Copa do Mundo são os jogos serem muito abertos, né? Eu acho que por causa. Os caras não jogam juntos, né? Eles jogam Sim, só na seleção, então eles não têm o entrosamento que se tem num time, né? Então é normal, né? O time jogar mais aberto, Oscilar. assim, né? E pode ver que tem muito jogo, assim, com placar elástico, né? Na própria Sim. Copa de Mundo de Clubes não teve tanto, né? Porque já é o contrário, né? Os clubes jogam junto, né? Então tem mais tempo de treino, né? Então é muito placar largo, assim, que é o que a gente gosta, né? É o que é legal, exatamente. É. Bom, acho que Grupo sem do. surpresas nesse grupo, É, né? A Suíça ter passado, o próprio Canadá, acho que vale ressaltar que o Canadá de uns anos pra cá melhorou muito. A gente lembra na Copa do Mundo de 2022, quando eles chegaram a primeira vez ali, não foi uma boa seleção, mas já foi demonstrando que o futebol estava evoluindo. O Alphonso Davies, Jonathan David, o Promised David também, bons jogadores. Buchanan, que hoje está atuando lá na La Liga, no Sevilla. Então, tipo, o nível do futebol canadense está melhorando. Óbvio, está muito aquém daquilo que a gente compara com o que a gente tem das nossas seleções aqui, falando de Brasil e Colômbia, mas já é uma uhum, seleção que está começando a competir melhor. Então foi muito legal ver essa evolução do time canadense para chegar agora nessas 16 sim. avos. Aliás, a gente pode falar isso de várias outras seleções, viu, cara? Tem muito país aí que passou a dar uma importância maior pro futebol, né? E tá Sim, representando melhor na Copa, né? sim, A sim. gente vai passando por eles aí, né? Mas sim. Canadá, Estados Unidos, Japão, eram times que antigamente era, mano, era tratorar, né? Hoje em dia já não tá essa baba toda, hein, cara? Então, Os, É, os times interessante isso. africanos também vieram muito fortes essa Sim, Copa. sim, verdade. eu acho que ainda tem um quesinho aí para eles melhorarem, que eles ainda não têm aquela malícia que a maioria dos times mais parrudos já tem, mas assim, é É, nítido de que aquela frase nunca fez tanto sentido, né? Não existe mais time bobo no futebol. Então todo mundo Não. já tá. Isso aí. pode Grupo crer. C. Grupo do Brasa. É, Brazilian. não, Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti. Quando anunciaram, a gente falou, pô, grupo passável, tranquilo. Só É, ninguém imaginava que a primeira partida ia deixar todo mundo desanimado, né? sim, vamos falar das partidas do Brasil aí. A primeira partida foi empate, certo? Brasil e Marrocos. Empate. Foi Foi um a empate. um, se eu não tô enganado, ou foi 0 a Isso 0? aí. Foi 1-1. 1-1, É, gol do Saibari, abrindo o placar, acho que aos 15 minutos do primeiro tempo. Foi bem rápido, E num um golaço, tá? contra-ataque. aham. Sim. Cara, E esse depois o era Brasil empatou com quem imaginado, mesmo, que eu não lembro? esse era Vini imaginado Júnior fez aquela que jogadaça na ponta. pode É isso crer, aí. foi um golaço também. Esse seria o jogo mais difícil, né, da fase de grupos. É, Sim, Então, eu acho que é até bom, às vezes, começar com um jogo mais difícil logo, porque a gente sabe que tipo assim, não perdeu, né? Então os próximos, a tendência é não perder também, porque o mais difícil já foi. é. Então, cara, eu acho que conseguiu segurar a onda ali, né? Eu lembro que nesse momento, a moral do time estava baixa, hein? O Brasil chegou na Copa com uma moral muito baixa, cara. Muita gente Sim, questionando, duvidando, né? Tinha muita gente que dava esse jogo aí como derrota, né? Muita gente achou que ia perder do Marrocos. sim. E, cara, seguraram a onda ali, conseguiram fazer um gol. Então eu acho que o time conseguiu conter muito as críticas ali, né? E não piorar, né, o clima, né, que já não era dos melhores. E aí, é. os próximos jogos foi vencendo, então a moral vai aumentando, né, e é só você ver aí. Volta aí no início do vídeo que o Manuca tá achando que o Hexa vem já. É, É, então, é que o Brasil, eu acho que o emocional do brasileiro é muito aflorado, tá ligado? Tipo, tudo bem, a gente empatou com o Marrocos. Foi um negócio, uma jogada preocupante, porque o Brasil tinha vários corredores
Então, a gente era sabido que o Marrocos seria o time mais difícil do grupo, mas talvez uma Escócia ali por conta da questão física deles também, a maioria joga na Premier League e tal, É. mas o Marrocos era conhecido por ser o mais difícil. Mas o sarrafo do brasileiro é muito alto com relação à seleção. Eu imagino que se fosse o que aconteceu com a Argentina ontem, o Brasil tinha acabado, tinha caído em cima, tinham tirado o velho Ancelotti na tapa. Ah, cara, ia ser feio. O clima para pro próximo jogo ia Iam. ser péssimo, velho. E aí, tipo, mas foi um jogo que os jogos do Brasil, à medida que o tempo foi passando, o Brasil vem a cada vez melhorando. Vem demonstrando uma resiliência legal que eu não vi em outras seleções brasileiras. É, sim. E, e é Uma isso. coisa que tá rolando, cara, que demorou pra acontecer, mas parece que tá acontecendo finalmente, né? É certos caras ali do time começarem a ser protagonistas, né? Da forma como a gente esperava que fossem, né? Sim, O Vini Júnior, o principal, né? Que é um no Real Madrid, mas na seleção parece que nunca tinha engatado, né, de vez. Mas, cara, nessa Copa ele tá sendo o cara do time, não tem o que falar, mano. sim. Tá Agora, vendo, mas tudo bem. É, Marcos, mas se a gente tá aqui, a gente chegou até aqui é por conta dele, cara. Ele tá jogando mas muita bola. Olha, e eu acho, eu critico pra caramba, mas assim, eu tenho que dar o braço a torcer. Ele realmente tá aproveitando as oportunidades, o que tá chegando, ele tá finalizando. Mas Sim, eu acho sim, que quem cresceu nesses últimos jogos, que tem feito muita diferença para poder fazer essa ligação com o Vini, é o Bruno Guimarães. Eu acho que é sim, o meio-campo sim, que melhorou. E sim, eu tava verdade. bateando, martelando, falando que o meio-campo do Brasil tava uma porcaria. O Casemiro não tá jogando nada. É. Tudo bem, fez o gol aí, mas enfim. Também acho que tá devendo Aliás, futebol. vamos falar Enfim, desses caras aí, né? Eu comentei que tem cara é, que tá aparecendo finalmente, mas tem uns caras aí também que, mano do céu, puxa o time pra baixo, hein? Ó, puxa. ninguém torce por lesão de jogador, mas depois que o Rafinha saiu do time, o time melhorou. Isso é, eu acho que hum, é unânime, né? É, E eu acho que é tipo, porque talvez ele não se identifique tanto, velho, com o que é Brasil, tá ligado? Tipo, eu não sei, é minha opinião como torcedor, tá? Minha opinião de merda. Mas assim, eu acho que eu não consigo enxergar ele como um jogador que tá lá, que entende o que é jogar pelo Brasil, tá ligado? ele não Entende o que é tem a pressão do muita. brasileiro. Eu acho que ele não tem muita identificação, né? Ele mal jogou no Brasil, né? Ele saiu Sim, cedo daqui, né? Já foi jogar lá sou fora. eu. Então, eu mesmo, tá? É, digo assim que eu não conhecia o Rafinha até pouco tempo atrás, assim, até ele começar a também não. aparecer, né? No Barcelona, tal, até na seleção. Então, acho que faltou um pouco dessa essência, assim, né? Essa É Dessa que assim, formação vocês no falaram. Brasil, passar por um grande clube brasileiro, sentir aquela pressão da torcida, né, entender como que o brasileiro Sim. apoia e também critica, né, enfim. A carreira do Rafinha começou em Portugal, né? Ele começou no Vitória, acho que é no Vitória de Guimarães, alguma coisa assim, se não me engano. Se ele passou por alguma base aqui no Brasil, foi em Santa Catarina, deve ter sido ali, talvez no Avaí ou no Criciúma, não lembro de cabeça agora, mas É. ele se formou lá, né? Tanto que depois o futebol dele mesmo foi aparecer na Premier League no Leeds, junto com o Bielsa, que irônico, né? Pensar no Bielsa que fez essa pataquada na Copa do Mundo aí com o Uruguai, infelizmente, né? Ou felizmente, depende, não sei se vocês gostam do Uruguai ou não, mas enfim. E aí depois o Rafinha do Leeds já foi direto pro Barcelona, sabe? Então eu acho que ele realmente não tem essa coisa do brasileiro. Ele não foi É, formado aqui, ele se formou completamente na Europa, é bem diferente mesmo. sim, sim. E às vezes ele se queima É, muito, né, cara? É aquele cara sim, que às vezes podia ficar quieto, assim, e vem com uns discursos que fala. Você percebe pelo discurso do cara que o cara ele não entende muito bem o que que é a torcida brasileira mesmo. Às vezes é um discurso que é, pegaria com o torcedor lá da Espanha, mas no Brasil não rola, sabe? Sim, Enfim, o Rafinha, acho que ele se lesionou, né, no primeiro jogo. Aí ele passou a não ser opção mais nos próximos e o time veio contra a cara e melhorou, né? sim. Aí a gente tem que falar do Casemiro também, né? Que o Casemiro tá parecendo que pesa 2 toneladas ali no meio do campo. É, E
em certos momentos, assim, preocupa bastante, né. Mas no último jogo ele fez o gol, então a galera vai óbvio que não vai pegar tão pesado com ele agora, mas, não sei viu, cara, não sei se dá pra manter não. In inclusive, eu acho que o Fabinho tá jogando muito mais do que ele quando ele entra. É, Contra Marrocos, o Fabinho entrou, que ele foi substituído no acho que foi no segundo tempo, já no intervalo ele foi substituído, e que entrou ele e o Danilo, né, acho que foi o Fabinho e o Danilo que entrou. E cara, ele entrou muito bem, segurando muito bem a onda, dando dinâmica. E o Casemiro assim, cara, o meu problema com o Casemiro, além de ser dele não acompanhar e tal, mas eu não sei se eu tô assistindo o mesmo jogo que a galera, mas eu sinto uma dificuldade enorme dele virar pro ataque. Quando ele pega a bola de costas pro ataque, eu sinto a dificuldade dele girar e botar o jogo pra frente, é absurda. Uhum. Tipo, ele sempre toca de lado, toca pra trás. E eu não sei, tipo, o que é que um cara de Premier League, que é acostumado com a marcação e pressão da Inglaterra, que geralmente é feita na Inglaterra, não consegue fazer isso pela seleção, tá entendendo? É é, engraçado tem pensar nisso porque ele fez uma excelente temporada no United, né? Acho que foi a temporada, Sim. inclusive, mais artilheira dele. Ele marcou 11 gols, cara. E a tem que ver galera Sabe? se não queria ele, é né? tem que Queriam ver se não é ele instrução do renovasse e Ancelotti tal. também, né, mano. Exato. Às vezes é instrução do Ancelotti também, né. Tem muito disso, Pode né, ser. quando a gente às vezes acha que o cara tá limitado ali, né, "Pô, esse cara não faz nada, né", mas às vezes é instrução Só do porque o cara foi pro treinador. Inter Miami. Sacanagem. Cara, o Brasil, como era de se esperar, né, goleou o Haiti, né, coitado do Haiti, foi o saco de pancada do grupo, e Cara, depois venceu a Escócia também com uma certa facilidade, né. É. foi. Eu acho que eu vou fazer só um parênteses pro time do Haiti. Embora o Haiti tenha perdido todas as partidas, não sei se vocês acompanharam os jogos, mas o time do Haiti é um time muito bem organizado, tá? Muito bem É mesmo, treinado. é mesmo. Eles têm bons jogadores, que, cara, de novo, é uma seleção super nova de Copa do Mundo, não tem aquela malícia, ainda muita pressão, mas tem bons jogadores ali, Belegarde, Providence, Isidore, o próprio goleiro Placide, são bons jogadores que estão em alto nível na Europa e que demonstraram ter uma certa liderança que ajudaram o time do Haiti. O primeiro jogo contra a Escócia, cara, pra mim o Haiti tinha que ter ganhado, cara. A Escócia ganhou na E cara, sorte, de verdade. O contra o último jogo Brasil também, né? Contra o Sim, Brasil, teve momentos ali onde o Haiti levou perigo, mano. É que os caras não teve. souberam finalizar, né, mas, assim, o último É, toque ali. Mas teve várias descidas ali perigosas, mano. Então, assim, É, cara. era de se e, esperar, né, que os caras fossem eliminados é. mesmo. Mas eles não caíram passando vergonha não, mano. Jogaram bem, jogaram Não, bem. E quase exato. que eles batem em Marrocos, né? Eles chegaram a fazer 2-0 ou fizeram. Eu sei que teve um golaço de fora de área. Foi dois. O Marrocos Cara, virou, não foi? virou. Eu acho que foi assim, o Marrocos, na verdade o Haiti fez 1-0, o Marrocos Um a empatou, zero depois fez Ah, empatou. 2-1, pode crer. Ah, tá aí o na última Marrocos rodada, né. empatou e do nada, E. tipo, o Marrocos fez mais 2 gols, aí ficou um quatro a É. dois que não condiz com o que o jogo É. foi. É, verdade. E. Eu lembro que e estava É, passando em é. simultâneo, né, com o jogo do isso Brasil, aí eu aí. estava só vendo as notificações pipocando aqui. E eu acho que uma coisa pra fechar Brasil, assim, só pra complementar, Uhum. essa questão de Vini Júnior tá como protagonista nessa Copa. Eu acho que vai muito das consultas, né, do maior proctologista em atuação, da atualidade, o Ancelotti, que ele bota o Vini para jogar por dentro, como ele jogava no Real Madrid, que ele era muito legal lá. Foi quando ele quase pegou bola de ouro e tal. Entendi, E jogando pela ponta, ele não produzia tanto assim. Então, o dedo do técnico, entendi. eu Você tenho tá sentido sentindo? bastante. Tenho sentido Entendi, bastante. entendi. No momento eu achei que você ia falar que era do médico do Biel, que vira e mexe comentava aqui nas lives de futebol lá. Como é que era o nome dele mesmo? Doutor Bruno? Acho que É, era isso. Ô, Doutor Bruno, salve pra você. se você assistir esse vídeo aí, doutor Bruno, comenta aí. Mas sim, temos sentido bastante o dedo do Ancelotti, é verdade. Bora pro próximo grupo lá. É. Grupo Bora. Vamos C. Cara, embora. só pra fechar o grupo C, falar um pouquinho só do Marrocos. Cara, eu acho que o Marrocos é uma seleção muito boa. Veio da crescente lá, foi quarto lugar, né, na Copa de 2022. Chegou na final da Copa de Nações Africana. Tudo bem, ganhou no tapetão, mas é uma seleção que também, aos longos dos anos aí, desses últimos 4, 5 anos, evoluiu bastante. Então, tem bons jogadores ali É, como o Hakimi.
O E Taube, o assim, Saibari, o Brahim Dias, tem um moleque novo aí que tá comendo a bola, que é o Boad, e logo menos já deve estar na Premier League, mas a seleção do como a Marrocos não é boba. gente, como a gente não vai entrar muito nas oitavas aqui nesse vídeo hoje, Marcos, já dá pra falar do jogo que teve aí, né? Foi Marrocos, né? O único Você jogo fala de Sim. hoje? é o de hoje, só pra tirar Marrocos e Marrocos da Canadá. frente já. É. A gente já falou, inclusive, do Canadá, né? Então acho que vale ressaltar aí que Marrocos e Canadá fizeram o primeiro jogo das oitavas de final hoje e Marrocos conseguiu ganhar de 3-0 ali, acho que com até uma certa tranquilidade. Sim. O Bono Nos fechou o 16 gol. avos, o Marrocos pegou quem mesmo? Foi. Foi Tento lembrar, Holanda. mano. Holanda, né? Holanda. Isso. Foi, Ah, foi pode Holanda. crer, eliminaram a Foi 1 a Holanda. 1 e foi pros pênaltis, né? Cara, Isso. que jogaço, tá? Assim, foi lá e cá. Jogo da É. meia-noite também, lá e cá. O Marrocos martelando, martelando, a Holanda também martelando, e aí a Holanda abriu o placar com o Gakpo, que teve aquela história ali, né, de que a namorada dele tinha perdido o bebê e tudo mais, e ele ainda preferiu ficar com o time, foi jogando com a cabeça longe e tal, fez o gol, dedicou para ela, foi toda essa história, mas Aham. Marrocos foi lá, empatou, foi para os pênaltis e, cara, o Bono fez uma das defesas de pênalti É. assim que eu achei fantásticas. O cara ficou de pé e catou, mano. É muito É. raro você ver um goleiro fazer um Sim. movimento desse de pé e pegar a bola no alto. Foi muito foda Acho mesmo. que o Neuer fazia muito no auge, né? De botar a Fazia. mão e. O Bono também, né? Um grande goleiro, né? A gente Assim, pode dizer, assim, o Marrocos, eu enxergo muito ele como uma Croácia 2.0, essa geração do Modric. É, você tem razão. Aquele time que Parece chega. mesmo. Aquele time que chega, ninguém dá nada, mas ali belisca uma sim. semifinal, belisca até. Pode beliscar uma final, É. Uhum. que Não, e vai assim, tirando gigantes. no último Mundial, os caras foram bem também, né? Eliminaram várias seleções grandes, a galera deu eles como zebra, né? E eles estão se mostrando aí que não são Sim, zebra coisa nenhuma, cara. Eles têm sempre potencial aí de ir evoluindo. Muito Futebol no bem. pé ali, novos É, talentos. uhum, Marrocos veio para mudar um pouquinho o patamar das seleções africanas. Tá fazendo bonito. sim. Tá legal. sim. Bom, Beleza? Fechou bora, o bora grupo pro C? grupo D. Bora. Passar meio rapidinho aí pelos próximos aí, né? Cara, grupo D, Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia. Acho que tivemos também a abertura lá dos Estados Unidos, que foi a principal e tal. Inclusive com um belo jogo entre os Estados Unidos e Paraguai, que os Estados Unidos mandou um sonoro É, 4-1 no Paraguai. Paraguai, seleção do Brasileirão, né? É, Eu gosto de assistir o Paraguai jogando, cara. É muito legal, mano. Tem muito a jogador seleção ali do que. Paraguai que apoia dos Estados Unidos, mas elimina a Alemanha. É isso É, aí. mano, engraçado. O Paraguai. Eu tenho Bem-vindos à um. América do Sul. Eu tenho um carinho pelo Paraguai. Tem muito jogador do Palmeiras ali. Teu cara, pô, só tem Palmeiras lá, velho. É, Tem uns 3 ou 4 lá. É, é. Boa. Grupo Mas E? aí, falando um pouquinho mais desse grupo, acho que a minha decepção foi a Turquia, porque a Turquia tinha feito uma boa eliminatória antes de chegar na Copa do Mundo, tinha excelentes jogadores ali, como o Çalhanoğlu, o próprio Arda Güler, o Yildiz, que joga muita bola, o Kadioglu na lateral, que estava comendo a bola pelo Brighton também na Premier League. E, cara, simplesmente o time não encaixa. Não conseguiu fazer nada, é, né? perdeu todos os jogos e. Não, mentira, não perdeu não. Ganhou da última rodada, mas assim, não serviu pra nada, tá ligado? Conseguiu ganhar dos Estados Unidos. Mas é um time que ficou Verdade. devendo. Eu fiquei meio chateado com essa seleção, confesso. Fique não, Marcos. Fique não. Tem outras aí pra você ficar chateado. Mais ainda. É, Tem outras seleções pra ficar mais chateado. É, tem. Mas enfim, Grupo E. Grupo E, Alemanha. com a nossa Alemanha, que Alemanha. começou a Copa botando um terror, né, pra cima do Curaçao, Pobre coração, né? dando uns gatilhos aí nos brasileiros aí, né, mandando um 7-1. Aí passou Alemanha, Costa do Marfim e Equador, né? Passou 3 nesse grupo também. É. Sim. E o Equador, cara, 3 joguinhos ali que eu vou te falar, viu? Não, não vai. Ener Valencia perde todos os gols possíveis, né? Inacreditável. E junto com a companhia lá do Gonzalo Plata do Flamengo também, pelo amor de Deus, cara, como eles gostam de perder gol. Plata gosta, Plata gosta. É, Agora, se aí esse tem o. jogo. Desculpa, vai lá, mano. Não, não, só se os jogos fossem na Arena MRV, ou Arena Gonzalo Plata, aí ele faria, né?
Mas em outro, qualquer outro canto ele é. Não gosta não de fazer gol assim, não. Acho que o destaque, a gente poderia falar que é a Alemanha e tal, não sei o quê, mas eu acho que o destaque para mim fica com Costa do Marfim. O Sim, Yan Diomandé foi o grande nome junto com o Amad Diallo. Acho que os dois pontas da Costa do Marfim fizeram uma boa Copa. Infelizmente, daqui para frente a gente vai falar, né? Mas eles já perderam, vocês sabem, né? Mas são dois jovens talentos aí. O Diomandé com certeza vai sair do Leipzig para ir para algum time, provavelmente da Premier League, ou então ele vai acabar parando no PSG. E o Amad Diallo do Manchester United vai continuar comendo a bola. E acho que são os dois destaques e o destaque para a Costa do Marfim nesse grupo. Costa do Marfim sempre joga bem, cara. Toda Copa ela é uma pedrinha no sapato ali. Sim. Boa. Boa. É, Grupo F. Holanda, Aí Holanda, tivemos o Japão, Suécia, Tunísia. Acho que esse talvez fosse o grupo mais difícil de todos, né? Porque a gente tinha três seleções ali, Tunísia corria por fora, mas que tinha feito uma boa eliminatórias africanas, que era mais difícil, que todo mundo falava que tinha chance de passar, né? Acho que a Holanda foi muito bem, a Suécia também começou a consertar, tudo bem, veio de uma repescagem ridícula ali contra a Dinamarca, sim, mas o Japão era o time mais organizado do grupo. Foi muito sim. legal ter visto. Cara, o Japão deu gosto, viu, mano? Assim, foi uma pena mesmo que o Japão caiu contra o Brasil, né? É, Porque eu tinha adotado eles ali como meu segundo time da Copa ali. Tava torcendo pros caras irem longe, mas aí cruzou com a gente, aí eu queria que eles caíssem mesmo. bom, não precisa nem falar nada que eu tinha adotado o Japão, né? Mas enfim. O Japão tava É, jogando tipo, muito bem, cara, jogando certinho, assim, eles têm uma organização tática absurda, assim, você consegue assistir no jogo, você percebe, né, que as linhas sobem junto, desce junto, é bem muito, muito, bonitinho de ver né? jogando. Disciplinados, né? Falta, mano, falta nascer ali um japonês ali fora da curva, assim, estilo o Son nasceu na Coreia, sabe? Que Uhum. seja um cara diferente no time ali, que não seja só obediente taticamente, mas que seja Cara, habilidoso Mas, então, também, né? se eu eu. falar pra vocês que e tem três, só que os três estavam machucados, tá ligado? Putz, Aí é cara. complicado. Que é assim, a gente vinha conversando antes, né, rapaziada, pelos grupos e tudo mais, né, que a gente vai sempre falando. Mas o Japão veio para essa Copa do Mundo já sem grandes estrelas ali, que não vou dizer estrelas, mas sem grandes os nomes, né, que eram as lideranças, que era o Minamino, que joga no Mônaco, o Mitoma, que joga no Brighton, o Endo que joga no Liverpool, e aí depois do primeiro jogo, inclusive, o Kubo, que é o grande talento que foi pro Real Madrid, tudo bem, não conseguiu jogar super bem no Real Madrid, mas hoje tem uma carreira muito sólida no Real Sociedad, ele joga muito bem, cara. Então são as quatro pessoas ali, os quatro jogadores muito diferentes do Japão, que fariam essa diferença para o time para poder ter o drible, para ir para cima, para É, poder fazer jogada diferente e que infelizmente não tava. Então, foi um Japão mais organizado taticamente que dependia muito de toques rápidos, não tinha esse diferencial de drible. Infelizmente caiu muito cedo, mas era uma seleção muito boa. caiu E muito aí. cedo, mas É. também não foi fácil, hein, mano? Saíram na Não, não foi frente. fácil. Sim. É que eles não conseguiram segurar o segundo tempo, né? Parece que no segundo É. tempo eles falaram, mano, vamos botar um ônibus aqui na frente do gol e eles desistiram do jogo, né? É. E você sabe que se Porque, chamar a seleção cara, pra cima, esquece, né? no primeiro tempo, É. mano, primeiro tempo ali, se eu acho que se eles apertassem um pouquinho, eles conseguiam até aumentar a vantagem, mano. A gente deu. Assim, o Brasil foi bem. O Brasil foi muito bem. Virou, né? Sim. Mas Foi. o Japão, eu acho que não soube aproveitar a vantagem que criou, né? Essa é a verdade. E eu acho que um cara que me surpreendeu muito deles foi aquele Ueda. Sim. É alto, forte, domina muito bem a bola vem de qualquer jeito, ele domina, ganhava no corpo, tipo, sempre quando a bola caía nele, ele fazia muito bem o jogo de corpo e ele sempre saía na vantagem. Foi um cara que me surpreendeu muito. O físico do futebol japonês nessa Copa me surpreendeu bastante, inclusive. Eles são bem fortes, cara. Eles são bem fortes. Isso Eles, foi, isso foi um ponto que eu reparei também no jogo contra o Brasil. Mano, eles caem e já levanta, mano. Eles não ficam pedindo falta, não, mano. É porrada e o cara não tá nem aí. é, Segue correndo. Então eles são bem, assim, fisicamente, né? Eles são bem fortes mesmo. bem fortes.
Vocês falaram do Ueda, né? O Ueda foi artilheiro do campeonato holandês pelo Feyenoord, então acho que justifica muito da gente ver como ele se desenvolveu e foi bem nessa Copa do Mundo. Aham. Sim. Foi um grande destaque da seleção, junto com o Kamada, que jogou no Crystal Palace, foi campeão da Conference aí na última temporada e foi muito bem. É, É, mais algum ponto sobre o grupo F? acho que não. Não. É, vamos pro G. Boa. Grupo G para mim foi o mais decepcionante de todos, tá? Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Assim, todos os jogos desse grupo foram bem abaixo de qualquer outro jogo da Copa do Mundo. Foi muito ruim mesmo. Foi mesmo, cara. Cara, uma Bélgica que, de novo, tem ótimos, excelentes jogadores, mas não consegue performar perfeitamente, não consegue encaixar. É um É. Egito que vem melhorando também com a liderança do Salah, surgimento ali do Marmouche, do Abdel Karim, que é uma joia do Barcelona, enfim, tem uma galera muito boa surgindo no Egito, mas ainda é uma seleção em formação, não é uma seleção pronta, mas que já Aham. está dando alguns frutos aí. E aí, cara, o Irã e a Nova Zelândia, acho que são duas seleções ali que estavam ali, fizeram a parte delas, mas não são muito boas, assim, não tem um futebol muito vistoso. A Nova Zelândia é muito dependente do Chris Wood, o Irã muito dependente do. Ah, eu esqueci o nome dele, mas ele é o camisa 10, que teve até problema para entrar nos Estados Unidos por conta. Sim. Bom, você sabe, né? Estados Unidos e Irã, então Aham. não vou entrar em muitas vias políticas aqui, mas enfim, foi um grupo Vamos bem decepcionante. criar o canal JFF Geopolítica. Passou Bélgica e Egito, acho que talvez do grupo os dois melhores de fato que poderiam competir mais à frente. Sim. Boa. É, Grupo H, grupo H, cara, esse grupo aí eu vou te falar, hein? Esse grupo foi interessante, mano. O Uruguai, uma vergonha, né? O Uruguai foi uma vergonha. O Uruguai foi. que também é quase uma seleção do Brasileirão aí, né? Tem muito cara É. conhecido ali. E, cara, sei não, mano. Se botar no papel, mano, o Uruguai é melhor do que o Paraguai e tal. É, foi Sim. decepcionante mesmo. O Uruguai que não conseguiu se Cara, classificar. Agora, saiu desse grupo aí o queridinho de todos da Copa, né, mano? Que sim. infelizmente foi garfado. O nosso Rock Lee da Copa do Mundo, que foi o Cabo Verde, né? Não foi É. uma, não foi duas, foram várias tentativas de prejudicar ali, né, nosso Cabo Verde. Cabo Verde, triste, triste o final que teve. Mas os caras É. fizeram história, né? Eu acho que foi a primeira vez Sim. que eles jogaram a Copa, né? Classificaram e tal, conseguiram chegar na- nas eliminatórias ali e jogaram contra a atual campeã e jogaram muita bola. Então, Uhum, os caras, exatamente. assim, caíram com muita honra, né? Sim. E a Espanha, que já era esperado ali que fosse a primeira do grupo mesmo, né? A Espanha a Espanha começou a Copa no salto alto, né, mano? Os Foi. caras estavam numa perninha que Deus me livre. Aí quando começou a bater água na bunda, eles começaram a jogar bola. Eu, Ainda eu tá acho. devendo, tá? É. Eu acho que esse foi o mal de todos os times que enfrentaram Cabo Verde, tá? É, Sim. Todos os times que enfrentaram Cabo Verde começaram com o salto alto e tomaram taca. A Argentina fez 1-0 e depois achou que tava ganho o jogo, tava resolvido. é, é verdade. É verdade. Vale Mas, ressaltar, né? Cabo Verde segurou um 0-0 com a Espanha e um 1-1 contra o Uruguai. Um Uruguai que depois se desesperou totalmente na partida, o Canóbio perdeu a cabeça, foi expulso, enfim. Papelão do Canóbio, né? Papelão, né? Tinha que ser do Fluminense, mas enfim. boa. Acho que não, fora isso aí, né? Acho que não teve mais surpresas, não. Acho que a É, surpresa do grupo mesmo foi Cabo Verde e Uruguai, né? Uruguai é, negativamente e Cabo Verde positivamente. Exato. Grupo I, né? O grupo I Isso aí. que tem uma das mais favoritas aí a vencer a Copa, né? Que é a França. é, Que sem Grupo surpresa bom nenhuma ficou em também, primeiro né? lugar, né? é, é um problema, né? A França, tipo, ela só tem os três melhores jogadores do mundo, assim, em atuação, na minha visão, e É, eles a estão jogando França, todos os três cara, bem, tá ligado? a França hoje, mano, ela é mais ou menos o que a gente comentou ali do Brasil de 2006, né, velho? Sim, É um A time a ser França temido, né? É um time é, muito forte embaçado. em todas as áreas do campo. E se você olha para o banco, também tem jogadores que substituem muito bem qualquer um que entra lá. Isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. é.
É. Realmente a seleção francesa é. Você percebe O que time a eles ser parado. não. Eles não sofrem no jogo, né, cara? É, Não. Quando eles aceleram um pouquinho, eles já faz gol, assim. Então é complicadíssimo. Cara, O assim, da Brasil só tem França. como cruzar com a França na final, se eu não tô enganado. só na Pelo final. A gente tá do chaveamento é outro lado da final. chave. Então é. Bom, vamos ver, né? A França, na minha visão, tipo assim, a França é um time a ser batido, mas eu acho que ela ainda não teve um desafio substancial na Copa pra gente dizer assim, agora a França tá testada. Porque eu acho que ela pegou uma Noruega com time reserva, sem Foi. Odegaard, sem Haaland e tal. Pegou Senegal, pegou Iraque. Foi tudo bem que o maior inimigo da França foi a trave nessa Copa. É verdade, Eu cara. acho que os caras chutaram muita bola na trave. Mas assim, eu quero ver a França pegar um time bom. Um time bom assim, um time da mesma prateleira dela. Pegar uma Espanha da vida, se passar. Aham. Não sei se. Tá entendendo? Pra dizer realmente, Testar. pô, agora eu tô com medo da França. Não que eu É. não Tá. esteja. Eu tô. Cara, acho Historicamente, o que. Brasil e França é uma coisa, né? É, E tivemos uma Noruega muito boa também, né? Eu acho que a Sim. Noruega voltando a uma Copa do Mundo aí sim. depois de um bom tempo, não vou lembrar exatamente quanto, mas acho que a última Copa que eles participaram ou foi em 94 ou foi em 98. Acho que foi 94, se não me engano. Então, interessante ver aí uma nova Noruega aí com bons jogadores, como a gente falou do Haaland, falou do Odegaard, que é o cérebro dessa equipe. Eu acho que ele é um jogador muito inteligente. Muita gente lembra do Haaland, mas eu acho que vale a pena falar Ele é um. do Odegaard, cara. Ele é um jogador, um meia clássico que cria jogada o tempo inteiro, cara. Ele é muito bom mesmo. Sim. E é E um a time Noruega pequeno, né? que. Pequeno, é Noruega. 1,87 a média de altura. Time dos Vikings. É. Noruega que não perde por esperar, viu? Amanhã tem novidades pra eles. Ixi, calma aí, vamos com Vão remar de calma. volta Olha a pra casa. soberba, Vão olha a remar de volta soberba. pra casa. Boa. O grupo J tem a atual campeã aí, a Argentina, que, cara, vou te falar, viu? Complicadíssima ali. A Argentina tá jogando muita bola de novo. A gente podia Então, mudar o nome desse momento no grupo aqui, ao invés de ser Argentina, só pôr Messi, né? Porque só ele fez gol. é verdade, cara. Cara, Bizarro, né? O é maluco ali é impressionante, difícil. velho. O Messi caindo dos dentes, pô. Ele carrega esse time da Argentina, pô. Tá ligado? É, Caiu nos Tipo, dentes. idoso, né? Bengala, o pô. cara é Ele tá embaçado. O parecendo o cara não Paulo é normal Baier, tá mesmo. ligado? Isso O aí. cara não é normal mesmo, não, mano. E ele Todo é jogo ele imoral, pô. guarda. É, enfim, acho que na fase de grupos a Argentina não teve dificuldades, não, né? Passeou, né? Não, foi um grupo muito tranquilo para a Foi Argentina. muito bom, muito bom. Acho que o destaque fica ali, acho que pela Áustria, que vinha fazendo, né? Porque a gente já sabe o resultado depois aí, né? Mas a Áustria com o Ralf Rangnick cresceu bastante. É um time que depois começou a ter uma cara mais organizada. Algumas lideranças ali, como do próprio Alaba, do Arnautovic, do Grilic, do Leimer, são bons jogadores que Sim. vieram desenvolvendo bem aí na Áustria. E é um time que chegou bem. Eu esperava que performasse mesmo, passou em segundo, teve algumas dificuldades ali, mas foi bem legal de acompanhar. Fizeram aquele jogão que a gente até comentou no início do vídeo com a Argélia, que foi um 3-3 assim, com 2 gols aos 90 a mais ali, né? Mais 5, mais 7, então foi bem legal. Boa. É, Fala aí, mano, pode falar. não, era um grupo que tinha cara de que os três iam passar. Esses três, tipo, acho que Aham. muito acima da Jordânia. Tipo, talvez o grupo I também era uma cara que pelo menos os três times iam passar. Uhum, Tirando a decepção do grupo do Uruguai, né? Que não passou nem em terceiro. É verdade. exato. E E aí acho que a Jordânia, todo mundo sabia que ia perder, mas foi a primeira Copa do Mundo da Jordânia, se não estou enganado. Então foi um marco muito grande para eles terem feito pelo menos alguns gols aí E, nessa Copa. Faltam é, dois e grupos. Grupo K. é, vou caminhando aí pro final, né? Dois grupos aí. Grupo K, Colômbia, Portugal, Congo e Uzbequistão. Onde passou Colômbia em primeiro e Portugal em segundo. Portugal que é um negócio complicado, viu, mano? Os caras têm uma seleção no papel incrível, mas é difícil de encaixar. E, aliás, durante a fase de grupos, Portugal não jogou bem, né, mano?
Não, foi bem decepcionante. Sim. Mas passaram, né? Foi. E a Colômbia que é uma seleção bem legal também, tem muito cara do Brasileirão ali, né? Sim. Passou em primeiro e tal. É, Acho que não teve grandes novidades Teve novidades não teve Congo, né? nenhuma Que foi uma surpresa, seleção né? boa. é. E eu vou dizer pra vocês, eu esperava um pouco mais de Portugal, cara. Portugal ainda tá devendo. Eu esperava um pouco mais de Portugal, até porque tem muito jogador da seleção portuguesa que atua no Paris Saint-Germain, como Nuno Mendes, o Vitinha, 2. E o João Neves, 3. E o João Neves, 3. Então, tipo, principalmente acho que o que o Nuno Mendes fez com o Olise, né, que anulou o Olise basicamente na Champions. Uhum. E acho que o que Portugal tem feito, eles não. Parece ser um time que claramente está desunido. A gente tem um contraste com com a seleção argentina, onde os caras amam o Messi. Eu acho que a maior briga deles é para ver quem vai servir o Messi. É verdade. Um ditado aqui, né, pessoal? Não sei se vai ser cortado, mas a seleção argentina, quando o Messi mija, é quem balança. A briga é para ver quem balança. Não, essa briga aí Mas, já tem vencedor, é o Depol, vocês sabem, né? Mas então, enfim. Essa briga devia ser muito acirrada em Portugal, né, cara? Diga-se então, de devia ser passagem. muito acirrada, né? Então, tipo, mas os caras, eu sinto que a mentalidade argentina, ela ama seus ídolos, assim como eles amavam Maradona, eles amam Messi. E É já o verdade. Exato. europeu, eles são muito assim, tá, a gente vai ganhar e a gente vai por mais lógico, não é porque é o Cristiano Ronaldo que a gente vai ter que tocar pra ele. Aham. E Sim. eu acho que pesa muito isso, tá ligado? Sim, sim. E o Mas brasileiro caga na cabeça dos seus ídolos, né? São É, três mentalidades diferentes. o brasileiro, o, ele se alegra quando o Neymar se machuca. E, Sim. tipo, Não, eu tenho visto vários vídeos na internet, mano, de brasileiro, assim, que parece que agora a moda é ficar descredibilizando o Pelé. Não sei se vocês já viram isso. Ah, já vi, porque ah, só fez 1000 era gols porque leiteiro. porque na época lá, sabe, jogava contra açougueiro, sabe? Fica fazendo. É, Pô, para de desmerecendo, né? desmerecer Tipo, os caras, cara, né? Enfim, é são porque três mentalidades, bem que o Manuca falou, né? O argentino ama os seus ídolos, o brasileiro caga na cabeça dos ídolos e o europeu, tipo, meio que acha que o cara é é, mais um, né? eu acho que a gente pode até fazer um vídeo aí, se a galera gostar, um vídeo sobre os ídolos brasileiros, né? A gente pega os É, sim. nossos maiores ídolos e pode fazer. Acho que o São é um cara muito bom pra chamar, pra falar, acho que ele entende legal dessa parte. Fica o convite aí. É isso aí. muito bom. Cara, pra E fechar, então, falar do último grupo aí, que é a queridinha do Marcão aqui, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Pode O chorar, cara tinha que Marcão. lançar essa, né? O Pode, cara tinha que pode falar. lançar essa. Ah, cara, assim, foi um grupo que eu particularmente gostei muito de acompanhar. O primeiro jogo da Inglaterra, eu criei uma esperança muito grande, que eu falei, caraca, mano, a Inglaterra tá jogando bem. Harry Kane tá comendo a bola, o pessoal tá jogando legal, o Saka entrou bem, que foi o primeiro jogo mais difícil contra a Croácia, só que, bom, a gente conhece a Inglaterra, né? A Inglaterra engana bastante. Também no papel é um time fantástico, eu acho que tem muito bons jogadores. Harry Kane simplesmente fez 72 gols nessa temporada, em É, 67 jogos. O cara é um absurdo, um monstro, um candidato monstro. absoluto para a Copa não, para a Bola de Ouro desse ano. E eu acho que a Inglaterra, o primeiro jogo foi muito bom, mas o restante ficou devendo futebol e ainda tá devendo, tá? Quase foi eliminada aí depois nos 16 avos, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas Harry Kane salvou. A É, Croácia, como sempre, né, tá ali figurando sempre entre os finalistas, acho que finalistas não, né? Mas vocês entenderam o que eu quis os dizer. É um time avança de protagonistas, né? fase, sai da fase de grupos. exato, é um time cascudo, né? É um time velho, mas é Sim, um time embaçado. sim, sim. Croácia joga bem, mano. Acho que se a E é uma Croácia pena, né? tiver. Acho que foi a despedida do Modric, Modric. né? O Modric Foi, que foi. saiu É. de campo ali de cadeira de rodas. Eu acho que se a Croácia tivesse pontas habilidosos com o meio de campo e velozes, com o meio de campo que ela tem, ela teria. Acho que ela chegaria muito mais longe. Uhum.
Porque a Com qualidade que certeza. eles têm no meio-campo é absurda, cara. Sim. Sempre é muito difícil. Sempre é um jogo. É muito difícil você fazer gol neles. É muito difícil você controlar o jogo com eles, né? Que eles têm muita qualidade para sair da pressão. É um time muito bom, assim, nesse sentido. Sim, senhor. Exato. Cara, é É, isso. Passamos eu, aqui por. Pode falar, Marcos. Fala aí. eu só ia fazer um adendo ali que foi muito legal acompanhar os jogos do Panamá também, tá? Assim como eu falei lá do Haiti lá em cima, o Panamá também não é uma seleção tão ruim assim. É um time mais organizado, tem bons jogadores ali como o Martins, que tem velocidade, como é que era o nome dele? Acho que era Kevin, alguma coisa. Ele era um meio-campo também muito bom de saída de bola. São jogadores assim diferentes dentro do Panamá que se tivessem atacantes mais promissores e que tivessem uma pontaria melhor, eu acho que o Panamá teria dado mais trabalho. Mas Uhum. diferente de outras seleções, também não foi uma seleção que saiu passando vergonha. Foi uma seleção muito boa, tá, cara? Evoluiu bastante do que a gente viu na Copa de 2018, por exemplo. Fase de grupos. Quem foi que passou mais vergonha pra vocês? Uruguai pra mim. Uruguai? Acho que o Você fala Uruguai. das grandes ou você fala num geral? Ah, acho que as pequenas não sei se entra no quesito vergonha, né, cara? Acho, Eles estão tentando, acho, né? é. Acho que Pra quem mim, passou vergonha mesmo foi o Uruguai, né? Foi o bicampeão Uruguai. mundial e Enfim. não Acho que Foi, ser foi eliminado o na fase de Uruguai. grupo. Acho que a outra que eu colocaria que passou uma boa vergonha, que era uma boa seleção africana, era a Tunísia. Tunísia foi saco de pancadas, tomou de todo mundo também. verdade. Mas acho que o Turquia pior foi o também, Uruguai, né? concordo com você. A Turquia também foi uma que passou vergonha, mas eu acho que foi mais decepção do que vergonha a Turquia, porque poderia Uhum. ter jogado melhor. Mas o Uruguai foi Boa. vergonhoso, né? Concordo. Bom, rapaziada, É. passamos aqui pela fase de grupos, né? A gente, opinião, assim, geral, né? Sobre os jogos, sobre os grupos. Lembrando que a gente tá gravando esse episódio aqui no no dia 4, que é o. Quatro. Eu ia falar 7, não, 4/7. Que é quando começa as oitavas, né? Já já tem mais uma. A gente vai sair da gravação aqui, já vai lá assistir o jogo. E, bom, vamos gravar outros episódios aí, passando pelas fases de eliminatórias também, tá? Acho que os próximos episódios não devem ser tão longos, né? Esse aqui foi mais longo porque passamos A por gente quis falar 48, mais. 48 times, né? Então, era de Foi. se esperar mesmo que ia ser É. mais alongado. Isso aí. Lembrando, o canal é novo, tá? Se você curte esse tipo de conteúdo assim, de bate-papo, estilo podcast aí sobre futebol, 1 horinha, meia horinha, 40 minutos de papo, se inscreve aí no canal, deixa os comentários, deixa um like aí, ajuda a gente a crescer o canal que é novo. E vamos que vamos. Fechou, rapaziada? Valeu. Valeu, galerinha. Então é isso. Junto. Falou, até a próxima.